Boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui, não é? Novamente, numa formação para professores, supervisores que atendem do sexto ao nono ano. E o tema de hoje é adaptação de atividades para alunos público-alvo da educação inclusiva. Então, inicialmente também agradecemos a presença de todos vocês, eh, a o empenho, a dedicação da coordenadora Merielle, que coordena a educação inclusiva, os profissionais da educação inclusiva, né, supervisores educacionais, psicopedagogo, instrutor de Libras, as professoras de AE das escolas, os professores do sexto ao nono, que colaboraram com esse trabalho, a secretária Rejane, que nos apoia, nos incentiva, está sempre nos instigando, não é, a trazer algo novo, diferente. Ao coordenador dos anos finais, o Rômulo Ferreira, que também trouxe essa demanda, já é uma demanda que todos anseiam, já há um bom tempo. Nós fizemos um trabalho com os professores da educação infantil, com o primeiro ao quinto, um trabalho mais específico, não tão ligado à adaptação de atividades, mas a perceber as deficiências, os transtornos, a entender um pouco desse universo de educação inclusiva. E o sexto ao nono, nós fizemos uma palestra e alguns trabalhos em 2019. Em 2020, por conta da pandemia, nós realizamos outros, mas não foi em nível de uma formação tão específica, tão detalhada como aqui iremos trazer nesse fim de tarde e início de noite. Então, é agradecer a todos os partícipes nessa empreitada, nesse trabalho, que é complexo, é difuso, mas que cada um, não é, que se dedicar, se esmerar, com certeza vai atender plenamente o aluno. Antes de falar um pouco acerca, eu queria só ressaltar que todos os alunos têm direito à educação, todos. Então, o nosso papel enquanto professor, enquanto supervisor, diretor, nós da Secretaria Municipal de Educação temos que ter a plena convicção de que todos os alunos devem ser alcançados em suas especificidades, seja o aluno com laudo, o aluno com dificuldade de aprendizagem, o aluno que não possui nenhum problema e que ele tem uma normalidade, vamos dizer assim, de aprendizagem, todos devem e têm condições de aprender. E é meu papel, enquanto professor, oferecer, não é, as estratégias, os recursos, as melhores formas, a melhor didática, as melhores metodologias para atender e alcançar esse aluno. Então, nós sabemos que a LDB 9394/96 já trouxe a todos nós um tópico sobre educação especial, e essa educação especial ela deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino, em classes, não é? Em salas de aulas, para alunos, para educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Mas muitos professores, supervisores não tiveram, quando na academia, um currículo voltado para a educação inclusiva. Então, depois de 96, vamos dizer, depois de 2000, nós estamos já em 2021, então 21 anos, vamos dizer assim, que alguns currículos de algumas universidades foram incorporando a educação inclusiva. Algumas universidades conseguiram colocar em seu quadro curricular somente o ensino de educação inclusiva, um semestre, não é? E isso já deu uma visão, um panorama, mas muitos professores, na sua formação, não tiveram conhecimentos tão restritos à educação inclusiva, à educação especial. Mas nós sabemos que na contemporaneidade, mediante toda a legislação em nível federal, estadual, municipal, principalmente por existir uma coordenadoria, todo um trabalho, nós devemos nos debruçar e dedicar enquanto pesquisadores, enquanto estudiosos,
dessa temática, dessa modalidade de ensino. Alguns professores do Sistema Municipal de Ensino, do 6º ao 9º ano, alguns supervisores, têm práticas belíssimas. Nós encontramos, né, Mary, assim, professores já adaptando atividades, professores fazendo com que seus alunos, de fato, sintam-se incluídos, de fato, participem como os demais, e isso enquanto atividades escritas, orais. Na própria educação física, nós temos professores de educação física que dão esse acesso, essa oportunidade, alunos cadeirantes e que fazem atividades. Então, assim, existem práticas belíssimas, maravilhosas, mas nós precisamos disseminar mais, nós precisamos compartilhar mais dessas práticas, conhecer mais. Um professor de geografia, com um professor de história, com um professor da língua portuguesa, matemática, contar para o outro o que está fazendo para adequar, para adaptar aquela atividade para atender esse aluno com determinadas deficiências. Então, muitas vezes o professor ele não aplica e não faz, não é porque ele não quer, muitas vezes é porque também na sua formação tem uma lacuna. Mas nós contamos com pessoas que têm disposição. Então, é pesquisar, estudar, por isso essa formação, por isso que a gente agradece. A gente tem aqui 166 pessoas, é um público bom, mas ainda insuficiente em termos de 400 professores do 6º ao 9º ano, não é? Então, mas é um público bom. Você está aqui, então você está em busca desse conhecimento. E a gente parabeniza, a gente agradece, porque é por aqui, não é? Se na academia não deu conta para formar, é na formação continuada que se forma. E é por isso que a gente agradece. É essa disposição, essa iniciativa de estar aqui. Então, o tema adaptação de atividades para alunos público-alvo da educação inclusiva nos leva a perguntar o que é adaptação de atividades, não é? Eu sei que aqui as meninas, não é, a Merielle, a Adriana, a Edith, vão aqui juntamente com outros professores que colaboraram nesse trabalho, vão explanar acerca. Mas a adaptação de atividades é aquilo em que, mediante um conteúdo que é próprio para um aluno, entre aspas, dito normal, esse mesmo conteúdo é transposto numa linguagem apropriada para o surdo, para o cego, para o deficiente intelectual, de modo que atenda à especificidade desse aluno naquele ano de escolaridade. Então, é o uso do currículo para aquele ano de escolaridade específico, aquela deficiência daquele aluno. Não são atividades que se pegue do 2º período, do 1º ano e dê para um aluno do 8º, do 9º ano. Não é isso que se propõe. Eu dei até um exemplo outro dia, em que, quando você pega um conto e você faz uma adaptação, a essência do conto, os elementos imprescindíveis dele são garantidos ali naquela adaptação. Então, ele não pode fugir do que é a sua origem. Então, o currículo, quando ocorre uma adaptação para esse aluno, e que eu não vou me estender aqui, mas a LDB traz também acerca dessas adequações enquanto currículo, enquanto recurso, enquanto estratégias, tudo isso deve garantir a essência daquilo que é conteúdo programático para aquele ano de escolaridade do aluno. Logicamente que a linguagem, o visual, o auditivo, tudo tem que ser explorado para atender cada especificidade desse aluno. Então, é isso, é só uma prévia, não é? Agradecer imensamente por essa oportunidade, eu creio que para mim em específico vai ser maravilhoso, eu preciso dessa formação, eu preciso aprender um pouco mais e creio que a aplicação de vocês em sala de aula é o feedback que nós teremos como resposta de que houve eficácia nessa formação. E a gente quer depois, Merielle vai estar passando um link, que vocês comentem ou que vocês mandem um e-mail para a Educação Inclusiva, que vocês falem acerca e dêem um feedback dessa formação e o que mais podemos fazer para que atenda cada vez mais o professor na sua formação, para que ele de fato aplique para esse aluno que tem deficiência as melhores estratégias, os melhores recursos para que ele também aprenda. Então, é agradecer, vou passar a palavra para a Rejane, que tenhamos uma excelente formação, um desfrutamento, vamos dizer assim, não é? Bem profícuo
disso que vai ser tratado de agora para frente. Então, muito obrigada. Boa tarde a todos e todas, né? É um prazer estar aqui. Agradeço a todos que estão aqui, que escolheram, né, estarem aqui nesse momento para falar de um assunto que é desafiador, né? Nós sabemos que a criança com deficiência, ou a criança ou o adulto, né, ou a pessoa com a deficiência, ela precisa estar numa escola, né? É nosso aluno. Não tem como ignorar, né, hoje essa presença e a necessidade de levar a aprendizagem para essa criança, levar o conhecimento. E às vezes a gente percebe a dificuldade. Nós percebemos a dificuldade maior quando deparamos, às vezes, com a pessoa quando ela sai da universidade, ela tem muita teoria, né, mas a prática a gente não tem. E é algo que é desafiador não somente para o professor, para nós todos, né? Todos nós temos uma situação, tem momentos que a gente olha e fala o que fazer agora, como vamos intervir, como vai ser, porque é dificultoso, às vezes os pais não entendem o que a gente quer e a corrida, né, ali de aula, de conteúdo, muitas vezes impede que o professor ele tenha essa condição de estar fazendo uma, uma adaptação do seu conteúdo, né? Mas o que é que eu sempre digo aqui no município que tem algo que nos orgulha, pelo menos a mim me orgulha muito, porque desde que eu entrei aqui, foi um dos setores, foi um dos assuntos que eu mais senti vontade de estar próxima, que foi a parte de inclusão, de educação especial, né? Eu digo que nós temos algo aqui que é um luxo, né? Porque a gente vê em outros municípios que não acontece isso. As salas de recurso, um professor, um profissional tão bem capacitado para os assuntos que são pertinentes à educação inclusiva de uma maneira geral. Então, e essas pessoas, elas são profissionais e pessoas humanas, solidárias com a questão, com a vontade de ajudar e de fazer um trabalho bacana, porque escolheu trabalhar com essa faixa, né, com esse segmento. E nós não sabemos tudo, né? E nós precisamos compartilhar, precisamos fazer cursos para que aprimoramos, né? Outro dia chegou alguém aqui que queria dar um curso dentro da área de educação especial, mas o curso era voltado muito para quê? Para conceitos, né? Para saber a parte teórica, né? Do que era um autista e por aí afora. E hoje nós já caminhamos, nós já estamos muito à frente. Hoje o que nós sentimos de necessidade realmente é a prática. É como trabalhar com o aluno que tem essa dificuldade. Então, hoje, eu vejo que nós temos condições, né, com a ajuda, com a colaboração de pessoas que entendem melhor da área, de agregar conosco, de estarmos juntos para construir conteúdos, jogos, materiais diversos para amenizar a situação. A gente sabe que uma criança que tem determinadas deficiências, ele tem um limite dele, né? Nós não podemos tratá-lo como uma pessoa dita normal, né? Eles têm as necessidades e têm o limite, mas nós temos que oferecer algo para que ele aprimore, para que ele atinja um nível de conhecimento. Então, aqui eu quero agradecer a Merielle pela iniciativa,
agradecer Edith, Adriana, que vai estar conosco aqui, e principalmente fazer um agradecimento a Rômulo, porque ele traz as inquietações que o professor de conteúdo tem, e ele traz e a gente tem condição de pensar, né, de analisar, avaliar e verificar de que maneira que podemos resolver a questão. Então, é muito bom isso, e sempre que ele tem os encontros, ele vem, pergunta se tem alguma coisa para levar, e ele sempre traz algo para nos ajudar a pensar e a melhorar, né? Dentro do que é possível, sempre a gente está procurando resolver uma questão que é demanda do professor e que ele traz para nós, tá? E eu quero agradecer a todos, agradecer a Elisângela, Sidneia, que também está sempre à frente, cuidando para que nós temos condições de atender, né, de uma forma que minimiza, não resolve completamente, porque se resolvesse, também não era o ideal, mas pelo menos vai minimizando e nós vamos encontrando formas para irmos vencendo, né, o desafio, porque é um desafio muito grande. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, a todos vocês, e principalmente pela solicitação de pedir para que vocês fiquem melhores, como é que se diz? Prontos, né, para atingir o aluno, para levar o conhecimento para o aluno, porque nós não temos um conhecimento de toda a situação, e o que tem é o quê? Chega num ponto que a gente fala: puxa vida, e agora? Para onde eu vou? Como que eu faço? Depende de mim, não depende de mim? E é isso, né? Parabéns para vocês por solicitar, e estamos à disposição, e agradeço a todos que se envolveram para que esse momento acontecesse. De todas as formações que nós temos trabalhado, eu penso que essa foi a mais importante, porque é inquietação para todos nós, tá? Muito obrigada, e aproveitem, e estou à disposição para atender aquilo que vocês precisarem, desde que seja possível, né, gente? Tchau para vocês e bom trabalho, as meninas. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer pela presença, pela disponibilidade, pela paciência, e dizer que atuar com inclusão é estar aberto a, né? Estar aberto a aprender, a fazer, a ser, estar aberto a se colocar no lugar do outro. E nesse momento que estamos vivendo, né, de pandemia, a pandemia ela nos ensina não só a passar pelo luto, pela dor, pela questão de problema de saúde, mas para ressignificação da vida, né? E ressignificar a vida também é ressignificar o trabalho, a forma de fazer, e com a inclusão não seria diferente. Então, eu falo que nós hoje estamos vivendo em uma condição de saúde, né? Muitos e suas famílias. E o nosso aluno, ele é um aluno que em alguns momentos ele já teve ou está, né? Ou tem uma deficiência provisória ou uma deficiência permanente, então é uma pessoa com deficiência. E hoje a gente vai fazer uma oficina para vocês e eu vou apresentar bem breve, a gente não pretende se estender muito, vamos fazer outras, né, caso vocês queiram, mostrando como que é feito esse trabalho da educação inclusiva. Pode abrir o slide, por favor. Então, hoje a gente vai falar sobre adaptações de atividades para o aluno público-alvo da educação inclusiva. Para falar de inclusão, a gente precisa entender que ela perpassa dentro da educação básica, da infantil, dos anos iniciais, finais, educação de jovens e adultos, educação do campo, né, quilombola, indígena, por toda a educação.
Então, quem é o público-alvo da educação especial na perspectiva inclusiva? É o aluno com deficiência, é o aluno com transtorno global do desenvolvimento, né? TEA, aluno com altas habilidades, superdotação. E aí, o que é síndrome? É uma condição médica que resulta em conjunto de sinais, sintomas que caracterizam mais de uma doença que independem da causa, da origem, que as diferencia. Então, seu nome vem do grego, síndrome, significa reunião. Então, geralmente, as síndromes são nomeadas com o nome da pessoa que a pesquisou ou a sua geografia. E aí, o que seria doença? Segundo, né, a OMS, a doença é considerada ausência de saúde, com alteração do estado de equilíbrio do indivíduo com o meio ambiente, ou seja, é uma difusão de um órgão, psique e ou organismo com sintoma específico. Então, vem do latim dolentia, com sentido de padecimento. E o que seria, então, o transtorno? Uma perturbação de origem psicológica ou mental que causa incômodo na pessoa devido à falha de estimulação na região frontal do cérebro. E aí também temos o distúrbio, que é a disfunção do sistema nervoso central no cérebro que causa o desequilíbrio patológico por alguma alteração violenta de ordem natural. E aí o que a gente fez? Pegamos aí todas essas questões do laudo, né, da criança, nós criamos uma cartilha para o professor e para as famílias, que vocês encontram lá no site, né, da inclusão, edu.montesclaros.mg.gov.br. Quem puder acessar essa cartilha, ela vai falar dentro do processo da pandemia agora, entrando nas inteligências de Gardner e mostrando os aspectos e as correlações dentro da BNCC baseada em conteúdos. E aí, a intenção é orientar a família e o professor sobre a organização dessa rotina, como procedimento nesse período de pandemia, e apresentar sugestões para proporcionar esse desenvolvimento integral da criança do público-alvo da inclusão. A gente fez uma cartilha pensando no aluno da inclusão, mas ela também abrange todos os alunos. Então, a gente baseou na teoria de Gardner, né? Então, ela pode ser aplicada nessa teoria, considerando desenvolvimento humano, integral, para visar potencializar e desenvolver a inteligência não somente a partir dos aspectos cognitivos dessa criança, desse jovem, mas valorizar os demais aspectos como socioemocional e físicos. E agora, né, bem mais, pela questão da pandemia. Então, aí a gente pega aqui, qual a atribuição do professor, né, nesse processo? Porque o professor, ele tem que promover aprendizagem significativa, que favoreça a inclusão dos educandos no mundo, da cultura, da ciência, da arte, do trabalho, desenvolver o trabalho, da questão da pluralidade sociocultural, respeitando a diversidade dos educandos, tendo em vista o desenvolvimento de valores, atitudes, sentido de justiça, solidariedade, ética, né, essenciais para esse convívio aí. E aí, participar também das reuniões, né, como a gente está tendo agora, relacionada ao PPP da escola, elaborar, planejar, desenvolver, avaliar, responsabilizar pelas atividades pedagógicas, no conjunto com demais segmentos dessa escola, baseado nas diretrizes da SME, discutir coletivamente a organização, utilização dos espaços, equipamentos, materiais pedagógicos e recursos da comunidade, e propor e desenvolver estratégias também diferenciadas, né, encaminhamentos quando necessário, para os educandos que necessitam de uma maior atenção em relação aos aspectos específicos aí do desenvolvimento da aprendizagem. Manter esse diálogo frequente com os pais, dos educandos, os seus responsáveis, informando sobre o processo de desenvolvimento da atividade e dessas crianças, da aprendizagem dentro das atividades, e obtendo deles dados para facilitar o processo educativo. Então, o professor também, ele elabora e desenvolve, acompanha e avalia esses projetos que a escola desenvolve, com os resultados no processo de desenvolvimento da aprendizagem dos educandos. Participa de espaços formativos como esse, né? Participam da elaboração do calendário, respeita a carga horária anual e articula a integração aí da família, da escola, da comunidade. Então, a gente também vê que o professor mantém questão da atualização diária, registros no processo de desenvolvimento da aprendizagem, está atento, responsabiliza-se pelos educandos durante o período das atividades escolares, identifica os alunos com deficiência,
TGD, altas habilidades, garantindo plena inclusão e seu encaminhamento para o serviço especializado escolar que assegure seu desenvolvimento global. Então, a gente sabe que é o professor que ele consegue identificar, mas não é ele que vai fazer o trabalho médico, né? Ele vai identificar, encaminhar, e a escola, o supervisor, vai fazer esse processo de preenchimento dos encaminhamentos, liga aqui, pede um ofício, ou manda um memorando, e aí os encaminhamentos seguem, né? Organizar e acompanhar os educandos na entrada e saída do período, na organização e cuidar dos seus pertences. Cumprir o módulo 2, compreende as atividades extra-classe, elaboração de programas, plano de trabalho, controle e avaliação do rendimento escolar, recuperação dos alunos nessa defasagem de aprendizagem, participação das reuniões, elaboração, implementação, avaliação e reestruturação do PPP, né, do Plano de Desenvolvimento da Escola, do PDE, participação de programas de capacitação oferecidos pelo município, participação na vida comunitária da escola, atividades cívicas, culturais, e atender às normas de higiene e segurança e outras atividades correlatas. Aí nós pedimos todas as escolas para nos enviar os dados de todos os alunos público-alvo da educação inclusiva, ou seja, todos os alunos que têm laudo médico. Então, no sistema hoje, em 2021, né, atualizado no dia de hoje, nós temos 909 alunos com laudo enviados por todas as escolas aqui do município. Destes alunos, nós temos 78% que estão nas escolas municipais, que é 713, e 196 que estão no CEMEIS. Aí o que me chamou mais atenção é que a gente imaginava que os anos finais teriam um público maior de alunos com laudo, né? E desse total, os anos finais tem 288 alunos com laudo, e 440 dos anos iniciais e 193 da educação infantil. Então, esse número, ele teve uma mudança, uma vez que 2019 era outro público maior, né, era educação infantil. Depois a gente percebeu aí que teve um equilíbrio entre anos iniciais e finais, e os anos finais é um público menor, que é 288, comparando com os anos iniciais. Então, a partir daí, como é que a gente faz para fazer o trabalho desse atendimento mais específico, né, para o aluno? A gente busca as alternativas que são, e aí é só uma questão que eu quero ressaltar: os alunos que têm mais laudo são alunos com autismo, com deficiência intelectual, que é retardo mental, né, leve e moderado, alunos com TDAH, porque TDAH a gente usa de estratégia de ensino, muitas vezes não altera conteúdo, altera estratégia, mas se o aluno tem uma dificuldade de aprendizagem, pela questão também do TDAH, aí faz um outro trabalho. E aí nós vamos mostrar aqui para vocês 3 professoras, né? Eu quero agradecer muito as professoras dos anos finais, que nos enviaram os vídeos, para mostrar o trabalho que é feito com as professoras. E aí a gente vai passar para vocês um pequeno vídeo aqui das professoras mostrando esse trabalho. Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Cláudia Kelly. Sou professora de Ciências do 8º e 9º ano da Escola Municipal Dominguinhos Pereira. Essa pandemia acentuou muito a diferença dos alunos que têm mais dificuldade de aprender. Exigiu de nós, educadores, um novo modo de reinventar. Tivemos que adaptar com essas novas tecnologias, novas metodologias, tivemos que pesquisar para poder dar a esses alunos melhores condições para poder aprender. A nossa escola Dominguinhos Pereira procura, neste momento de pandemia, proporcionar um ambiente favorável de aprendizados aos alunos com deficiência. Primeiro ponto importante foi que a nossa escola nos entregou uma lista com relação de alunos com deficiência. Essa lista foi muito importante para mim, porque eu tenho hoje, principalmente nos 8º anos, alunos que eu nunca tive contato presencial, e essa lista conseguiu identificar esses alunos e a deficiência que ele tem para poder trabalhar com eles. Outro, a elaboração da atividade
que eu estava montando para eles, adaptadas, ela tinha todo o apoio da supervisora e da professora da sala de recurso, que a qual, em conjunto, me ajudou a elaborar este material. Lembrando que este material ele tem que ser adaptado de acordo com a faixa etária dos alunos, por isso que é importante que tenham que ter outros profissionais, como a professora da sala de recurso, para nos ajudar a melhor escolher materiais que alcancem o aluno e que não deixe o material muito infantilizado. Outro ponto importante é que durante o conselho separamos um momento para discutir sobre os nossos alunos com deficiência. Este momento foi muito importante, pois podemos compartilhar as nossas dificuldades para que podermos planejar estratégias para cada aluno de forma individual e assim podemos alcançar melhores resultados. Neste momento eu vou mostrar para vocês algumas atividades que adaptei para meus alunos com deficiência. Essas atividades foram retiradas, pesquisadas na internet. Também foi uma troca de atividades com alguns colegas meus que trabalham com essa área, inclusive com a professora Adriana. Vocês reparam que eu faço rapidamente um resumo da matéria a ser ensinada. É tão interessante esse material porque mostra como que é possível trabalhar química e física com os alunos que têm deficiência. Esse material sempre coloco ilustração para facilitar a compreensão deles. Inclusive, até nas atividades que eles estão resolvendo, a ilustração ela sempre está presente, igual vocês vão vendo aqui nesse momento. Atividade 1, o aluno terá que marcar o que é química e física, e que nós temos as imagens para ajudar ele a compreender e entender, e assim conseguir associar o que é químico e físico. Aqui nós temos o enferrujamento da lata, um comprimido efervescente adicionado na água, o gelo derretendo. Posteriormente, nesse bimestre, nós estávamos trabalhando sobre física, essa parte de luz. Foquei muito com ele essa questão de cores primárias. E aqui nós temos algumas questões muito simples que o aluno, com essa leitura rápida desse texto, conseguiria responder. E aqui também, interpretando essas imagens aqui, ele conseguiria associar qual seria a cor secundária proveniente da combinação dessas cores primárias. Esse material a seguir foi um material que eu trabalhei com os alunos do 8º ano. Esta conta de luz eu peguei na internet, ela não estava muito visível, acabei fazendo algumas alterações na conta para ficar mais visível para o aluno. Esses questionamentos também foram uma busca ativa que eu fiz de algumas atividades sobre conta de luz. Achei muito importante porque o nosso aluno, quando ele pega uma conta de luz, ele é necessário ele conseguir ler a conta de luz e interpretar o que está escrito. E aqui algumas perguntinhas básicas da conta de luz. Qual é o nome da empresa que fornece energia? Escreva o nome e o endereço do consumidor da conta, qual a data de vencimento. Aí você vê que estou perguntando coisa essencial que esse aluno tem que ter para conhecer um pouco e, como se diz, estar trabalhando o aluno para a vida. Qual o valor que ele vai pagar, quantos quilowatts foram consumidos no mês, o valor da taxa de iluminação pública. E o que é interessante agora esse ponto final, que eu qual estou trabalhando, como economizar energia em sua casa. Por que esse ponto é interessante? Porque neste momento ele vai começar a associar quantos quilowatts que ele está consumindo e o que ele poderia fazer para poder economizar a energia na sua casa. A próxima questão, nós vamos estar trabalhando trabalhamos com ele um pouquinho sobre energias hidrelétricas. Você vê que o texto é bem curto. Nesse texto eu faço alguns questionamentos bem simples sobre a energia das hidrelétricas. E aqui nós temos uma ilustração para identificar a usina hidrelétrica. Vocês viram que é muito possível trabalhar química, física, inclusive até atividades do 8º ano com alunos que têm deficiência. A inclusão de todos na escola é um direito antes, durante e depois da pandemia. Somos todos iguais perante a diferença. Então, professores, a gente fez uma amostra do trabalho da professora Cláudia Kelly e, assim, quero agradecer muito a professora Cláudia Kelly pelo empenho, pela sensibilidade e me fez lembrar nos nossos estudos de caso como psiquiatra que a gente teve em 2019 no município, onde ele dizia para a gente assim:
O aluno se interessa por quem interessa por ele. Assim também é você quando é paciente e vai a um médico que ele não olha nos seus olhos, ele não te trata bem. E aí você não volta mais, porque você vai consultar com o médico que se interessa por você. E eu achei muito interessante a fala dele, porque de fato o aluno ele vai se interessar por aquele professor que se interessa por ele, né? E a gente vai mostrar aqui mais um vídeo do trabalho de uma outra professora do município que faz a adaptação das atividades. Boa tarde, eu me chamo Raquel Aguiar, sou professora PEB 1 e PEB 2 na Escola Dominguinhos Pereira, esse ano eu estou com os 9º anos. E no início do ano, a Adriana, a professora da sala de recursos, nos passou uma lista com os nomes dos alunos com laudo e PDI, e algumas observações e sugestões de atividades. Mas eu tive muitas dúvidas em relação ao material, para elaborar esse material para o aluno. A primeira dúvida que eu tive era qual é o nível de atividade que eu iria dar para esse aluno com dificuldade em aprendizagem. Que atividade que eu iria, as atividades que eu iria elaborar para esse aluno, iria atendê-lo? Estaria no nível dele, dentro da necessidade dele? Eu não conheço esse aluno pessoalmente, como alcançá-lo? Mas com as observações passadas por Adriana, professora da sala de recursos, por Cibele, e que é a supervisora, e por Solange, a diretora, que já acompanha esses meninos há mais tempo, eu fiz algumas atividades, enviei para os alunos, entrei em contato com as famílias e pedi que os pais me dessem um feedback dessas atividades, para ver se eles fizeram com tranquilidade, se os alunos acharam muito fácil a atividade, ou se foi muito difícil as atividades, porque nesse momento eu preciso contar com a ajuda da família. Somente 2 famílias me responderam. Uma das mães que eu enviei atividade se recusou a deixar o filho fazer as atividades enviadas, dizendo que o filho dela não ia fazer atividade de meninos de 1º ao 5º ano. Também não é surpreendente, porque o aluno, quando ele chega no 9º ano, ele já está maior, e quando ele percebe que a atividade dele é muito diferente da que os colegas fazem, muitas das vezes, a gente encontra, né, uma barreira muito grande para conseguir convencê-los a fazer a atividade da sala. Então, a distância também não seria diferente. Mas, com a devolutiva deles, eu percebi que eles tiveram muita dificuldade. Teve muito erro nas atividades que eu fui corrigir e percebi que a atividade não tinha alcançado eles. Então, eu desci a atividade a um nível mais fundamental. Passei a enviar atividades a nível de 2º e 3º ano, foi ao nível mais básico. Trabalhei sistema de numeração decimal, a ter 3 ordens, só adição e subtração, as operações e nas situações problemas. Mudei os dias, eu enviava quinzenalmente, não deu certo, passei a enviar toda segunda, não funcionou, porque quando chegava lá na quinta-feira, terça-feira, quarta-feira, eles me perguntavam se eu não ia mandar atividade, então eu mudei, passei a enviar nas terças-feiras. Então, segunda-feira, eu já dou, e aí, como estão? Aí, para ver se eles me devolvem a atividade. Então, na segunda-feira, eles me devolvem a atividade, na terça, eu envio a atividade da semana seguinte. Outra maneira que eu fiz para que eles se organizassem, porque veio muito desorganizado das atividades, foi colocar o dia na atividade. Eu mandava a atividade na semana. Eu passei agora a colocar o dia da atividade. Então, segunda-feira é dia 1º, eu ponho dia 1º, dia 2, dia 3. E em uma conversa que eu tive novamente com a supervisão e com a Adriana, eu passei a reduzir o número ou montante de atividades enviadas diariamente pelos alunos. Depois dessas adaptações que eu fiz, eu mudei o nível de atividade já umas 3 a 4 vezes. Na semana passada, as atividades que eu enviei semana passada, que eu recebi nessa segunda, eu percebi que teve o mínimo possível de erro. Então, eu acredito ter chegado a um nível assim, de conhecimento adequado para os alunos, e a partir daí, eu acredito que eu vou poder elaborar as atividades com mais segurança. O que eu estou trabalhando com os alunos
que estão fazendo essa devolutiva para mim. Eu estou trabalhando com sistema de numeração decimal, com adição. Dentro do sistema de numeração decimal, né, aí vem compor, decompor, escrito por extenso, adição e subtração. E agora, no final de junho, é que eu vou introduzir a multiplicação. Eu espero ter um resultado muito positivo. As famílias, quando não respondem quando eu procuro e a família não responde, eu entro em contato com a Adriana, eu entro em contato com a Cibele, elas entram em contato com a família para a família me dar essa devolutiva. E eu entendo que nesse momento, para a escola conseguir alcançar esse aluno, é um trabalho em conjunto. É família, escola, é todos que têm que trabalhar junto para alcançar esse aluno. Então, a professora Raquel também é uma professora que adapta atividades. Então, assim, eu quero agradecer à professora Raquel pela paciência. Ela relata, de fato, que nem sempre vai dar certo. Então, a gente tenta, não deu certo, a gente tenta de novo, e é assim que a gente vai conhecendo os nossos alunos, né? E eu vou mostrar para vocês mais um vídeo de uma outra professora que também faz esse trabalho, que consegue fazer um trabalho de adaptação, que é um grande desafio, mas é muito possível de fazer. Eu sou Soraya, professora de língua portuguesa da Escola Municipal Dominguinhos Pereira, trabalho com as turmas de 9º ano e eu estou aqui para comentar rapidamente sobre a elaboração do material para o aluno com necessidades especiais. No começo do ano, nós fizemos um material mais genérico, podemos dizer assim, mais aplicado à interpretação de texto. Por quê? Para que a gente pudesse atender aquela emergência de não deixar o aluno sem atividade específica para ele naquele começo. Mas isso funcionou muito bem, porque à medida que a gente foi recebendo de volta, foi possível elaborar um diagnóstico de qual seria uma elaboração mais aplicada e eficiente para aquele aluno. Além disso, a orientação da nossa diretora, a orientação da nossa supervisora e a orientação da professora da sala de recurso, a Adriana, nos ajudaram a ser mais precisos em relação à elaboração desse material. Porque nós sabemos que a necessidade ela é particular, mas nós precisamos conciliar e equilibrar aquilo que o aluno dá conta de fazer com aquilo que compõe o currículo da língua portuguesa do 9º ano. Então, o material ele não traz nenhum tipo de diferença em termos estruturais para que o aluno sinta que a capa, principalmente, ela é a mesma do restante da turma. Ele se sinta desde já, só de manusear a capa, já se sinta incluído aí nesse processo de ensino-aprendizagem. Depois nós temos uma mensagem à família, é uma mensagem para o aluno também, e nós vamos ter essa mensagem que já foi elaborada pela Secretaria Municipal de Educação. Daí, o material vai ser segmentado conforme duas necessidades básicas. A primeira está aqui, aplicada à ortografia. Neste mês especificamente, eu estou trabalhando com um único grupo ortográfico, que é o emprego de X e CH. É uma espécie de atividade que vai fazer com que o aluno repita a ação da escrita, repita o emprego dessas letras, fazendo a seleção ou de uma ou de outra. Em todos os casos, o X vai apresentar o mesmo fonema do CH, ainda não estou trabalhando com os fonemas distintos, então essa ortografia ela tenta minimizar as dificuldades do aluno em relação ao emprego correto das letras. Aqui está um pouco mais lúdico, nós temos uma cruzadinha, mas paramos na ortografia e vamos a partir daqui trabalhar com interpretação e produção de textos. Em relação à interpretação, eu separei neste material o estudo de tema e de título, e de uma forma muito simples, por meio de textos curtos, objetivos e de linguagem muito fácil,
Os alunos, depois de conhecerem os dois conceitos, tema e título, vão identificar qual é o tema, o assunto central e qual é o título. Por que isso? Porque nós precisamos aproximar da melhor forma possível o aluno dos descritores, da matriz de descritores de língua portuguesa para a Prova Brasil. E assim ele vai fazer esse mesmo exercício em textos diferentes. Depois, nós vamos tratar de informações explícitas para a gente trabalhar um descritor mais básico nesse começo. E essa informação explícita, ela vai requerer apenas que o aluno volte no texto e identifique aquela resposta que ele precisa encontrar, por meio de questões abertas, discursivas, para que ele possa ser estimulado a escrever. Temos uma produção de texto. Alguns alunos se mostram um pouco resistentes em fazer a produção de texto, mas a gente não pode abrir mão de solicitar. É onde a gente descobre a autonomia de escrita desse aluno, o que ele de fato dá conta de escrever por conta própria. E depois nós vamos tratar de outros gêneros textuais, como nesse caso a linguagem da propaganda, que mensagem que é veiculado nesse gênero, qual o objetivo desse gênero. Então assim a gente já amplia mais o campo da interpretação de texto. Em seguida vamos trabalhar aqui também, misturando a linguagem verbal e a não verbal, que já foi trabalhada anteriormente em outro material, a interpretação de tirinhas. E para finalizar o material, eu fiz uma coletânea de questões com o D1, localizar informações explícitas em um texto. Todas as questões são questões anteriores da Prova Brasil, mas aplicadas para o 5º ano. E todas são de múltipla escolha, então aqui é mais um exercício de questões de marcar. E assim nós finalizamos esse material com essa coletânea, com o descritor 1, e com isso a gente tenta dar conta de inserir o aluno principalmente nesse processo de consolidar a habilidade da leitura e da escrita. Então, nós podemos ver agora, mais uma vivência da professora Soraya, e eu quero agradecer porque isso é inclusão. As dificuldades elas vão existir, haverá a nossa resistência. Por mais que a gente faça e não faça certo ou dê errado, a gente tenta de novo, porque o importante é caminhar. Então, eu vou passar agora para a professora de sala de recurso, professora Adriana Meira, que vai estar falando um pouco dessas atividades da parceria aí da escola com o professor regular, com a família, o processo de inclusão. Boa noite a todos. Eu trabalho em 2 salas de recurso, que é a Escola Municipal Dominguinhos Pereira e Escola Municipal Mestra Fininha. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência na Escola Municipal Dominguinhos Pereira, uma vez que eu atendo os alunos das séries finais. A nossa escola, ela tem um número, assim, bem significativo de alunos com laudo e PDI, E nesse sistema remoto ficou tudo mais difícil. Pode passar. Então, nós sentamos, eu juntamente com a supervisora Solange, os supervisores, Cibele e Eliane, e tentamos fazer um levantamento dos alunos com laudo e PDI, e também juntamente com a minha colega e parceira Cláudia, que não está aqui porque ela é responsável pelas séries iniciais. E ali na escola nós fizemos o levantamento de todos os alunos, quais as deficiências que nós tínhamos na escola, e partindo desse levantamento, a gente percebeu que a nossa escola tinha alunos com baixa visão, com autismo, deficiência intelectual e paralisia cerebral. Então, partindo dessas deficiências, o que nós fizemos para poder ajudar esses alunos? Nós procuramos colher informações desses alunos,
ou seja, através do laudo médico, né, através do professor que deu aula para aquele aluno no ano anterior, ou mesmo da própria família, né, porque na escola, por exemplo, nós recebemos esse ano alunos que vieram, né, de matrícula nova ou transferidos e que a gente não conhecia aquele aluno. Então, a gente olhou o laudo daquele aluno, a gente buscou informações da família, né? Por exemplo, teve uma mãe que enviou para a gente um vídeo. Partindo do vídeo, a gente conseguiu ter uma noção daquele aluno e ver o que a gente poderia fazer para estar ajudando aquele aluno. Então, partindo daí, nós elaboramos um quadro, né? Eu, enquanto professora de AE, juntamente com a supervisão, nós elaboramos um quadro com orientações para ajudar os professores, porque a gente sabe, né, que os professores das séries finais, eles têm o domínio do conteúdo deles, mas muitas vezes a gente sabe que muitos não dominam, né, essa área da educação inclusiva, às vezes pedem ajuda a gente, então foi uma forma que a gente tentou, né, fazer para estar ajudando eles. E aqui eu vou deixar para você só o modelo de um aluno, não coloquei o nome, né, por questões éticas, mas é só para vocês terem uma noção. Então, o quadro foi, a gente colocou o nome do aluno, né, a turma na qual ele era inserido, colocamos se era um aluno que tinha laudo ou PDI, e ali eu coloquei, uma vez que eu conhecia os alunos, e quando a gente também não conhecia, a gente buscava, né, colhia informações da família, né, ou do professor, e ali a gente colocou um pouquinho daquele aluno. Por exemplo, esse aí é um aluno que tem paralisia cerebral, afetou a parte motora e cognitiva dele, né? O cognitivo dele condiz com a educação infantil. Então, um menino, né, que na verdade eu chamo menino porque a cabecinha dele é como se fosse de uma criança, de maternal, ele está inserido nas séries finais, mas ele não dá conta de acompanhar a turma, né? Ele não dá conta de acompanhar o conteúdo. Então, para ajudar os professores, a gente pegou o material, né, da educação infantil, do primeiro aninho, e fizemos adaptações para esse aluno. Teve professor que procurou tentar adaptar o conteúdo dele, né, colocando ele apenas para colorir, pintar, ligar, né, na tentativa de estar aproveitando o conteúdo. Mas português e matemática, por exemplo, ele não dá conta, porque ele não fala, né? Então, a gente buscou essa alternativa, né? A família ficou muito feliz, porque os professores, de um modo geral, têm encaminhado para a família, né? E eu tenho tentado, enquanto professora de AE, com a ajuda da direção, eu agradeço muito Solange, né, que sempre apoiou o nosso trabalho, e também da supervisão, a gente tem tentado, mesmo que na tentativa de erros e acertos, mas graças a Deus que na nossa escola está dando certo, né? E eu achei interessante que nesse quadro eu quis colocar também se o aluno frequenta a sala de recurso ou não, para a gente também entender que o aluno é importante ele frequentar a sala de recurso, né? Então, eu falo para vocês, quem não tem uma sala de recurso na escola, peça, né, o diretor para ver se ele está inserido, encaminhar, porque a parceria com o professor de AE é muito válida. Então, gente, no caso, por exemplo, da nossa escola, nós temos um aluno de baixa visão. O aluno que tem baixa visão e que não tem outra deficiência, que seja somente a baixa visão, o que ele precisa é apenas da ampliação da letra, né? Que seja em Arial, ou Verdana, em negrito, e conforme a orientação do CAP, né? Ou de onde ele passou pela avaliação funcional da visão. Então, no caso do nosso aluno lá da escola, o que ele precisava era apenas que a letra fosse ampliada em número 14. Então, nós conseguimos o material em Word, né? Sérgio da informática forneceu para a gente, e aí a gente está fazendo as adaptações para ele. Agora, eu descobri, né, nessa tentativa de ajudar, um programinha muito bom que chama iLove PDF, aonde eu instalei, né, no meu computador, e ali a gente consegue também fazer essa conversão sem desconfigurar a apostila.
No caso da nossa escola, nós temos um número muito grande, né, assim, um número até maior de alunos com deficiência intelectual, né, que entra aí o TDAH, o F70, né, e temos também alunos com autismo. Que nós fizemos? Nós fizemos um levantamento do grau da deficiência desses alunos, se era leve, moderada ou severa, para partindo daí a gente ver qual a atividade adaptada que a gente iria fazer. Eu quero deixar aqui bem claro que esse trabalho, gente, para dar certo, tem que ser um trabalho conjunto, tem que ser um trabalho onde todos estejam envolvidos, o diretor, o supervisor, o professor de AE com o professor da sala comum, porque eu também sou professora e eu sei que um só, né, tendo que fazer tudo, ele não dá conta. Então, no caso da nossa escola, tem dado certo porque a gente está em parceria, em conjunto, e eu acho isso muito positivo, né? Então, no caso do aluno, por exemplo, tanto o autista quanto o que tem deficiência intelectual, quando ele tem um grau leve, no caso da nossa escola, a maioria, ele deu conta de fazer as atividades da sala comum. A única coisa que eles precisaram foi de que diminuísse a quantidade de atividades e desse um tempo maior para eles. Por quê? O aluno autista, por exemplo, ele tem uma rotina interna. Então, imagina vocês, né? Um professor dá um conteúdo, outro dá outro, dá outro, dá outro. O aluno fica desorganizado internamente, ele fica agitado. Muitas vezes eles não querem fazer atividades, mas eles não querem fazer atividades porque saiu da rotina interna deles. Então, para ajudar, nessa tentativa de ajudar esses alunos, a gente orientou a dar menos quantidade de atividade e também um tempo maior. E eu acho também muito importante a parceria com a família, porque a família está sempre dando retorno para a gente, né? No caso do aluno de grau moderado, né, que também nós temos um número muito grande anterior a essa, nós também lá na escola grau moderado, aí, não, passou. Próximo, isso aí. Então, no caso, gente, dos alunos de grau moderado, que seria o F71, ou quando o aluno tem mais de uma, né, igual o F90 com F70, né, mais de uma CID, o que nós fizemos para ajudar esses alunos? A gente tentou, no caso dos alunos novatos, pedir à família um vídeo do aluno lendo. Pela leitura, a gente tinha uma noção do aluno. Se o aluno lia silabando, se o aluno já lia pausando, para a gente ver qual a adaptação de conteúdo. Então, por exemplo, um aluno que lê silabando, que está no processo inicial da alfabetização, ele não vai dar conta do conteúdo, por exemplo, de 8º ano, né? Então, vai ter momento que o professor vai ter que adaptar aquele conteúdo. Teve conteúdos, por exemplo, de artes, educação física, ciências, que são conteúdos mais tranquilos, que o professor ele adaptou mais o enunciado de uma forma mais clara, objetiva, diminuiu questões de responder por marcar, né, ou um caça-palavra, uma cruzadinha, tentou uma alternativa para ajudar esses alunos, né, respostas mais curtas. Agora, no caso do conteúdo de português e matemática, no caso da nossa escola, nós tivemos que fazer adaptação. Nós tentamos até fazer dentro do conteúdo, mas nós percebemos através da família que eles não estavam dando conta, né? E, como eu já falei anteriormente, volto a ressaltar que para a gente conseguir ajudar esses alunos é muito importante o contato com a família, ou através de um WhatsApp, de um telefone, no caso, né, da escola que não tem o professor de AE, pode ser o próprio supervisor, né, ajudando aí os professores, para estar colhendo informações, vendo se as atividades estão dentro do nível, e assim a gente vai, né, ajudando eles. Agora,
Na nossa escola, nós também temos alunos, né, de grau severo, alunos como aquele, né, que eu coloquei lá no quadro, que está no 8º ano, mas a cabecinha é da educação infantil. Então, no caso desses alunos, a gente precisa fazer adaptação. No caso desse aluno em específico, a gente aproveitou o conteúdo, né, do primeiro aninho, mas adequando na série dele. Teve professores, né, como por exemplo História ou Ciências, que aproveitou o próprio conteúdo fazendo adequação. Mas no caso de Português e Matemática, já que esse aluninho, por exemplo, não fala, né, ele não sabe o alfabeto, ele está aprendendo ainda as cores, então tem que ser um conteúdo condizente, né, a ele. Então, nós fizemos adaptações para estar ajudando esse aluno. Também temos, né, na nossa escola, alunos com paralisia cerebral e, no caso desses alunos que têm paralisia cerebral, a gente tem que olhar, né, no caso, a escola, verificar junto com o supervisor, o professor de AE, se a escola tiver, né, o professor de AE, o laudo desse aluno para verificar se a paralisia cerebral afetou somente a parte motora ou também interferiu na parte cognitiva. No caso do nosso aluno, pode passar para a próxima. No caso do nosso aluno, afetou o cognitivo. Ele consegue mexer com a mãozinha, ele anda com dificuldade, mas o cognitivo dele foi comprometido. Então, a gente teve que adaptar, né, de acordo com a necessidade dele. Mas eu atendo, por exemplo, um aluno de outra escola que o cognitivo foi preservado. Então, no caso desse aluno que tem paralisia e que tem o cognitivo preservado, é apenas adaptar o conteúdo. Como? Com questões de marcar, ou de ligar, ou de colar, porque ele dá conta, né? Ele entende, ele compreende, ele só não consegue, a parte motora, né? Tem limitações, então tem que diminuir a quantidade, dar um tempo maior, né? Então, pode passar. Então, gente, eu espero, né, de alguma maneira, poder ter contribuído aqui com vocês, né, com um relato, assim, um pouquinho da nossa tentativa de ajudar os alunos, mesmo que nos erros e acertos, né. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, sempre eu oro a Ele, coloco Ele na frente, pedindo para me iluminar, para me abençoar, porque essa área é uma área muito delicada, né. Nesse sistema remoto, tudo ficou mais difícil, e a família, né, e os alunos muitas vezes têm sofrido muito, então eu sempre peço a Deus para estar nos iluminando, para ajudar esses alunos que precisam, né, dessas atividades. Também agradeço, né, a diretora Solange, que sempre apoiou o nosso trabalho, as supervisoras, os professores, né, todos, de um modo geral, têm se esforçado. Agradeço à Secretaria Municipal de Educação Inclusiva, na pessoa de Merielle, Rejane, Elisângela, né, e a minha parceira, que eu não poderia deixar de agradecer, que é a Cláudia, né, que sempre me ajudou. E tem uma mensagem final que eu gosto muito, não sei se poderia passar, que é uma mensagem também da minha outra diretora, né, que sempre também apoiou o meu trabalho, que é: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E nessa tentativa, gente, não tem como eu mostrar, porque o tempo está muito limitado, mas eu também, enquanto professora de AE, eu sempre tenho o cuidado de fazer uns kitzinhos, né? E eu combino com os pais de estar indo buscar para estar ajudando esses alunos, né? Aqui eu tenho material para menino de grau severo, eu tenho material para aluno que está em processo de alfabetização e assim por diante. Então, eu me coloco à disposição de vocês, né? Oriento as escolas a estar tendo essa parceria aí com o professor de AE, porque eu acho que é algo muito válido. A gente trouxe a professora Adriana no intuito também de mostrar que é necessária uma parceria. Então, a inclusão, ela não é só sala de recurso. A escola que tem a sala, ela tem um privilégio, mas essa mesma escola, ela pode atender o entorno das demais escolas. Então, caso você não saiba qual a sala de recurso é da sua escola, que a escola não tenha, procure o seu supervisor e o seu diretor para verificar o entorno. Então, inclusão, não há inclusão se a gente não tiver parceria, né? O aluno, quando matricula, apresenta o laudo na secretaria, a partir daí o supervisor preenche o PDI desse aluno, a partir daí senta com os professores para planejar. Se tem um professor de AE, envia para esse aluno fazer a matrícula no contraturno,
Então, é um processo. A inclusão não é só de um ou de outro, a inclusão é de todos. Agora eu vou passar a palavra para a Edith, a nossa psicopedagoga do setor, que ela vai falar sobre esse trabalho também de como fazer, né, essa inclusão acontecer. Boa tarde a todos, paz e bem. É com muita alegria que venho hoje compartilhar com vocês alguns conhecimentos e uma parte, né, do trabalho desenvolvido na coordenadoria enquanto psicopedagoga. E eu gostaria de, primeiramente, dizer que é uma grande responsabilidade, né, e ao mesmo tempo que é uma alegria, é uma grande responsabilidade compartilhar com vocês acerca especificamente desse trabalho, uma vez que esse fazer ele é relativamente novo, né? Eu acredito que todos nós educadores estamos, né, em um processo em que nós desempenhamos atividades, né, tarefas assim que são distintas daquilo que as atividades primeiras, né, do nosso fazer, da nossa profissão. Então, enquanto psicopedagogo, que é responsável pela aprendizagem humana, é um grande desafio levar, por exemplo, para alfabetizadores, assuntos que são próprios de alfabetizadores, em que vocês têm uma bagagem, um conhecimento muito mais amplo nesse quesito do que nós, enquanto psicopedagogos. Da mesma forma, também tratar de uma adaptação de conteúdos, que são conteúdos muito específicos e próprios, que vocês são especialistas desses assuntos. Mas, enfim, aqui a gente procura, dentro das possibilidades, compartilhar com vocês o que foi possível desenvolver para contribuir nesse fazer. Então, dessa maneira, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um material que foi produzido para colaborar com vocês no atendimento a esses alunos público da educação inclusiva. Então, pode passar, Mauro, por favor. Aí temos uma perguntinha, né, provocativa. Alunos público da inclusão, e agora? Né? Muitas vezes essa é a primeira pergunta que vem à mente do professor quando se depara pela primeira vez, ou de forma recorrente, mas alunos diferentes em suas classes, né? A cada aluno que chega, muitas vezes, essa é a pergunta que vem à mente, ao coração, enfim. E agora? Né? E agora o que fazer? Então, eu quero pontuar aqui alguns passos, não é uma regra, não é um método, não é uma receita, mas são possibilidades. Então, a primeira coisa a se pensar quando nós deparamos com alunos público da educação inclusiva é pensar que esse aluno requer que sejam eliminadas as barreiras que se fazem presente, né, nesse momento, naquela realidade, as barreiras que se fazem presente para esse aluno. Então, o primeiro passo seria identificar as barreiras. Então, aqui nós vamos identificar quais são as barreiras que existem para a aprendizagem desse aluno. E vejam bem que, assim, muitas vezes eu vou estar falando aqui muito do lugar de quem se preocupa, de quem compreende a aprendizagem humana como um todo. Então, o primeiro ponto é identificar quais são essas barreiras. São barreiras físicas? São barreiras de ordem cognitiva? São barreiras atitudinais? Que barreiras são essas que existem para que a aprendizagem possa fluir de maneira mais regular para esse aluno? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, antes de te preocupar com métodos, com metodologia, procurar identificar qual é o nível desse aluno, avaliar qual é o nível desse aluno.
E aí, de repente, você, enquanto professor, vai perguntar: mas eu vou fazer isso sozinho? Eu consigo fazer isso sozinho? Não. É por isso que a Adriana falou, né, Meirelle também falou, todas as pessoas que me antecederam aqui frisaram muito a importância de um trabalho coletivo. Então, avaliar, identificar o nível de aprendizagem desse aluno é um ponto fundamental. Posterior a reconhecer e identificar que barreiras são essas, avaliar o nível desse aluno. Então, o nível do aluno precisa anteceder a metodologia, os métodos. Durante muito tempo foi nos passado a ideia de que se o meu aluno não aprende de uma forma, eu devo tentar outra. E isso é correto também. Entretanto, não adianta lançarmos mão de variados métodos, de variadas metodologias, se eu não conheço, se eu não sei que nível o meu aluno está. Então, é importante entender que conhecimentos esse aluno já construiu, né? Quais são os conhecimentos que esse aluno já construiu? Ele ultrapassou a fase da alfabetização, ele já tem os pré-requisitos básicos para a alfabetização, porque pode, inclusive, acontecer isso. Então, eu preciso compreender quais os conhecimentos que esse aluno já construiu para eu prosseguir com alguma metodologia ou alguma estratégia. Então, continuando, vamos pensar então, o que é adaptação? Nós estamos falando, a proposta principal de hoje é a gente pensar em adaptação. Então, a adaptação ela não ocorre somente no nível da adaptação de atividades, mas ela ocorre, é preciso haver adaptações que abarcam todo o processo, né? O acesso ao currículo, as adaptações elas são variadas, elas podem ser adaptações não significativas, a gente diria isso, aquelas adaptações que são menores, né, em um grau menor, as adaptações individuais, que também é aquilo que a gente disse, né, a partir da necessidade do aluno, e as adaptações significativas, que são aquelas que requerem um grau maior de adequações. Então, nós vamos apresentar agora um material que foi... e só pontuando que é importante também compreender as habilidades acadêmicas, quer dizer, quais são os conhecimentos que esse aluno tem, que consegue desenvolver no mesmo tempo, no mesmo ritmo, também dos demais colegas. Então, agora eu vou apresentar para vocês um material que foi produzido no intuito de colaborar com esse processo. Não é uma adaptação que nós podemos dizer assim, ele vai servir para o João, para a Maria, mas ele é um suporte para que você, professor, possa consultar e de repente ali encontrar alguma atividade que colabore, né, com o processo do seu aluno, que você já fez todo esse processo anterior e conhece quais são as barreiras e em que nível esse aluno se encontra. Então, essa atividade, essa proposta, ela está baseada no caderno do 6º ano de língua portuguesa. E pensando nisso que eu compartilhei com vocês, anterior a entrar no conteúdo específico da coletânea, foi proposto algumas atividades bem básicas que possibilitam reconhecer o nível desse aluno, né? Claro que, de repente, essas atividades elas não vão possibilitar você reconhecer o nível de todos os alunos, mas, eventualmente, algum aluno pode se encontrar em um processo adequado para a aplicação dessas atividades. Então, aqui, o primeiro ponto a gente vai... o que é o básico saber? Esse aluno reconhece letras e números? Ele já sabe identificar? Então, essa atividade aqui, ela proporciona isso. Pode passar, Mari, por favor? Aqui é uma atividade, ela ainda bem basiquinha mesmo, de
reconhecer letras iniciais de uma palavra, né? Aqui focado também no alfabeto, né? Se ela já reconhece o alfabeto, se ela sequencia alfabeto. Aqui nós progredimos já para as vogais. Pode ir, Mauro? Então, assim, não vai dar para tratar de todo o material. Ele tem cerca de 50 páginas, mas aqui ele será disponibilizado a vocês. Aqui já entra na questão de sílabas, né? Mas ainda aqui, lembrando que aqui é um processo de reconhecimento ainda. Pode ir, Mauro, por favor. Pode prosseguir. Ali, formação de palavras, o anterior. E aqui, pode voltar, Mauro, por favor. Parando aí um pouquinho nesse. Essa atividade, a anterior, por favor. Esse texto, e ao mesmo tempo uma atividade, ele é um breve diálogo. Qual o objetivo dessa atividade? É saber qual o nível desse aluno para manter um diálogo com coerência, se ele reconhece como ocorre uma conversação. Então, assim, são coisas ainda também bem básicas, mas que nós sabemos que tem aluno que tem dificuldade, inclusive, nesse ponto. Pode prosseguir, Mauro, por favor. E aí depois vem uma produção com duas opções, né? Ali com pauta, sem pauta. E, enfim, entramos com algumas orientações. Volta, por favor. Algumas orientações que já são com base na coletânea disponibilizada pelo outro setor. E aqui foi possível, a gente traz nesse material algumas orientações relacionadas ao bloco 1 e bloco 2. Nesse primeiro, trata de linguagem, língua e fala. Então, a gente buscou dentro do conteúdo que eles apresentam lá, uma forma mais visual de apresentar esse conteúdo. Porque quando a gente fala em adaptação, a gente tem sempre que lembrar que a maioria das adaptações, elas requerem um suporte visual que vai facilitar a compreensão desses alunos, especialmente dos alunos com deficiência intelectual e também dos alunos surdos, né? Eles, na maioria das vezes, esse suporte visual se faz necessário. Mas e aí, essa mesma atividade que requer um suporte visual, para o cego, por exemplo, já requer um outro formato de adaptação, que é a audiodescrição das imagens que já tem, são próprias ali da coletânea. Então, essas adaptações, elas devem ocorrer de acordo com cada aluno. Pode ir, Mauro, por favor? Então, aí depois da explicação, né, da simplificação, vamos assim dizer, do conteúdo, a gente propõe uma ou duas atividades relacionadas ao assunto. Pode seguir. E aí, ainda né, sobre a questão, a gente retoma aquela mesma atividade da conversação para que possa facilitar para o aluno, já que será um material que ele já teve contato, e aí já traz em uma outra proposta, que é compreender ali os elementos da comunicação. Vamos prosseguindo. Aqui já é um outro assunto, entra na questão literária, a gente explora bastante a questão das imagens também. Isso, vamos dar uma paradinha aqui, no bloco 2, em que trata da significação das palavras. Aí a gente já tem um processo também de explicação que o material traz, que para o aluno com alguma barreira, né, na compreensão, tanto na linguagem receptiva ou expressiva, se torna complicado. Então, aqui, essas ilustrações, elas vão facilitar a compreensão desses alunos. Para o surdo, há uma particularidade, porque aqui a gente vai estar trazendo uma explicação de uma segunda língua, que não é a língua natural deles, e que tem uma estrutura bem diferente também da estrutura da língua portuguesa. Então, a gente procurou apenas ilustrar e facilitar a compreensão desse conteúdo,
Entretanto, a gente não vai estar fazendo uma tradução literal, né? Isso aí requer envolver outros profissionais, enfim. Não é essa a proposta. A proposta aqui é apenas dar uma clareada no conteúdo para facilitar a compreensão, e a intérprete, outros profissionais envolvidos vão ajudar o aluno a compreender também o conteúdo. Pode prosseguir, por favor. E aí a gente vem com umas atividades também bem simples, né? Aí vem dando sequência. Aqui também a gente coloca algumas referências. Aí a gente colocou específico para o surdo, porque já de imediato a gente reconhece ali uma grande barreira, né? Mas, lembrando, todas as páginas têm uma notinha de atenção para a necessidade das demais adaptações também. Isso, pode prosseguir. Mais atividades do assunto. E, enfim. Pode prosseguir. Aí depois a coletânea já vem trazendo. Volta, Mauro, um pouquinho. Volta. Isso. Aí já vai retomar a questão de fonemas, grafemas, que também são assuntos, né, um pouco mais complexos para esse público da deficiência intelectual e do surdo, e a gente procurou dar facilitar um pouco a compreensão com suportes visuais, né? Então, é um tipo de adaptação. Mas aqui a gente não consegue trazer, obviamente, todas as adaptações possíveis. Pode prosseguir, Mauro, por favor? E aí, assim, só para encerrar, aqui a gente colocou também algumas sugestões de vídeos. São vídeos com audiodescrição e vídeos com a interpretação em língua brasileira de sinais para facilitar, ajudar vocês na busca também de outros materiais. Então, é isso. Agradeço a todos pela atenção e me coloco à disposição, tanto para esclarecimentos quanto esse material, os demais que serão produzidos, né, na medida que forem solicitados, e também para os outros processos que me envolvem enquanto psicopedagoga. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Aí a gente pôde observar, né, o trabalho da nossa colega, a psicopedagoga Edith, mostrando uma amostra aí desse material que foi feita a adaptação, que é um trabalho em conjunto. E aí eu quero, para encerrar, agradecer a todos pela paciência, pelo tempo disponibilizado para esse momento. E eu penso que a inclusão é um processo de muita aprendizagem, porque a gente pode ter um autista severo, um leve, um moderado, mas mesmo assim, cada autista é um autista, cada pessoa com deficiência intelectual leve, moderada e severa é uma pessoa. Então, quando eu recebo aqui o laudo de uma criança, às vezes eu tenho uma criança com 12 tipificações, eu olho aquele laudo, peço relatório. Quando a gente avalia, vê como a criança funciona, se organiza, a gente fala, nossa, não é a criança do laudo. Então, a gente olha inclusão como olhar o ser humano. A partir do momento que você olha o ser humano, você consegue abrir seu coração para fazer esse trabalho de inclusão. Então, o que eu penso? Nós todos os dias, nós aprendemos algo com alguém. Então, que possamos abrir nosso coração para a gente poder incluir. Aceitar essa inclusão é muito difícil quando eu não tenho curso, eu não sou pedagoga, né? Eu sou um professor de área, mas a gente só consegue fazer inclusão se tiver parceria. Então, à medida que o aluno chega, eu sempre falo, o aluno é da escola, é do sistema, ele não é só meu, ele não é da professora Adriana, ele não é de Edith, ele não é só do analista, ele não é só do professor regular, ele é de todos. E todos podemos trabalhar com esse aluno. E eu só quero agradecer e dizer que nós estamos à disposição e que vocês nos dêem um feedback. Eu vou deixar aqui o contato. Abre, por favor, Mauro, o slide do setor, o último slide. E aí vou deixar o e-mail do setor, vou deixar o link da atividade, o telefone, para que vocês possam nos contactar
mas lembrando que, hierarquicamente, o professor precisa procurar o supervisor para esse processo. O supervisor é que faz o processo lá do planejamento, né? Nós não queremos encher uma escola de PDI com aquele monte de aluno com dificuldade de aprendizagem, então a gente sana essa dificuldade através deste contato com os outros colegas, de olhar profundamente esse aluno. Vamos olhar o aluno com profundidade? Como? Tendo um olhar carinhoso com esse aluno, voltado para esse aluno foi de outra escola, será que eu não posso ligar para o professor da outra escola para saber como que era esse aluno lá? Porque a gente vai abrir aqui na inclusão um edital de relatos de experiência e boas práticas de educação inclusiva, este mês ainda, para todas as escolas, porque a gente tem bons relatos. Mas assim como eu mostrei às professoras hoje, regular, eu quero parabenizar pela sensibilidade de cada uma delas, nós todos também podemos ter essa sensibilidade, porque nós temos 288 alunos dos anos finais. E independente de ter um laudo, porque uma criança com laudo não necessariamente significa que ela tem uma dificuldade de aprendizagem, né? Independente de qualquer situação, não olhe o ser humano por um laudo, olhe como um ser. Porque eu sempre digo às pessoas, você não pode ser deficiente ou não tem alguém com deficiência na sua casa, mas amanhã você pode se tornar um deficiente. Então, que nós possamos ter empatia com o outro e que nós possamos acolher, porque incluir não é fácil, é um desafio diário, mas é possível fazermos a inclusão quando nós queremos e podemos tentar todos os dias e fazer diferente. Meu muito obrigada, boa noite a todos e estamos à disposição no setor. Um abraço, fiquem com Deus.